Boa tarde, alunos, tudo bem? Alunos do 9º ano do Colégio Rosa de Saron. Alunos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a urbanização e a modernização das cidades brasileiras, né? Mas antes de falar sobre esse assunto da urbanização, queria falar para vocês também sobre a questão dos imigrantes do Brasil, tá? Aqui no nosso país, que contribuíram muito para que essa industrialização, essa urbanização, ela se tornasse presente no nosso país. Todos nós sabemos que o Brasil é uma nação de vários povos, né? Várias culturas. Hoje nós temos vários povos convivendo aqui no Brasil, né? Venezuelanos, japoneses, italianos, russos e de várias nações no mundo. Esse processo de imigração, né, dessas pessoas não começou agora, recente. Ele é um processo que vem lá do século XIX, tá? Quando os primeiros imigrantes vão chegar nas nossas terras brasileiras. Que esse período aqui já é o finalzinho do Império, do início da República, e esses imigrantes, né, começaram a vir da Europa em busca de trabalho, melhores condições de vida no Brasil. E esses imigrantes, muitos deles libaneses, né, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, muitos vieram para o nosso país, para o nosso Brasil. E então o que aconteceu? Esses imigrantes vão chegar aqui, tá? E eles vão trabalhar principalmente na produção de café, nas plantações de café do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região muito propícia, né, ao plantio, que pega toda aquela região ali do Rio de Janeiro até São Paulo. E foi através do café, da produção do café, que a industrialização no Brasil se fez presente, né? Com os incentivos, vários incentivos fiscais, econômicos, né? Então, inclusive da mão de obra que veio da Europa para cá, né? Desses trabalhadores. E aí, nos próximos vídeos, vamos compreender um pouquinho como se deu essa industrialização no país e quais foram as características dela. Olhem só, alunos, então voltando à aula, né? Aí eu coloquei para vocês como é que se deu o processo, né, de urbanização brasileira. Como eu falei para vocês, o café ele foi o produto principal, né, que deu início a essa urbanização. Então, quando a gente tem a urbanização de um certo local, né, de umas certas regiões, então uma das primeiras características dessa urbanização dessas cidades brasileiras foi na construção civil, tá? Através da construção civil, abriram os primeiros espaços de contratação, né, para pedreiros, carpinteiros, marceneiros, né, e outros profissionais. E depois vieram os portos, né, a abertura dos portos. Então, os estivadores também, né, o trabalhador que trabalha na descarga de navios, né, tiveram muita importância também nas cidades de Santos, né, e no Rio de Janeiro. E também a demanda por bens de consumo, né, que é esse 3 aqui que eu coloquei para vocês. Então, o que seriam esses bens de consumo? E os bens de consumo, quando a gente fala, não duráveis, como alimentos, tecidos, sabões, bebidas, né, e chapéus. Então, o avanço da industrialização, como eu coloquei aqui embaixo, logo após, essa urbanização ela não foi planejada. Então, apesar de toda essa industrialização no Brasil, as cidades não foram planejadas para se adaptar a esse novo modelo econômico industrial no Brasil. Então, as cidades começaram a ser ocupadas de maneira irregular, com moradias inadequadas, sem condições de higiene, né? Então, tudo isso vai ocasionar um processo de desordenamento dessa cidade, crescimento desordenado. E isso, claro, vocês sabem, sempre quando há um crescimento desordenado num local, não há ordem, né? E vão surgir também muitas epidemias no Brasil. Uma das primeiras, né, que a gente tem conhecimento foi durante o governo do Rodrigues Alves, presidente Rodrigues Alves, em 1902, quando ele modernizou, né, o Porto do Rio de Janeiro. Então, o que ele fez, o Rodrigues Alves? Ele queria modernizar as cidades, já como as cidades estavam sendo cada vez mais industrializadas, o importante era ser
modernizada. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre isso e falar sobre o movimento, né? Que não foi, na verdade, um movimento, foi uma revolta, conhecido como a Revolta da Vacina. Aqui no quadro eu fiz um pequeno esquema de como se deu, né, os fatos. Eu falei para vocês, aulas passadas, nas nossas vídeos passados, que o café, né, foi o principal produto que começou a dar origem, né, à industrialização das nossas regiões e das nossas cidades no Brasil. Então, olhem só, no Brasil República, já depois do Império, né, vão ocorrer os primeiros conflitos urbanos, porque, como eu falei para vocês, né, apesar de toda a industrialização que existia no Brasil, não existia uma remodelação das cidades, né? Não existia um processo de urbanização adequado, e a maior parte da população não tinha acesso a essas informações. Então vão surgir os primeiros conflitos urbanos, que o primeiro vai ser o movimento operário, né, através das greves. Os operários, que era a grande classe trabalhadora das cidades, né, que moravam nas cidades, eles não tinham seus direitos respeitados, e nesse processo aí também do Brasil República, no início do Brasil República, eles não tinham também a participação política, como é muito comum hoje no nosso país, né, como cidadãos. Então eles não tinham isso daí. Então uma forma deles protestarem contra essa participação política restrita dos cidadãos era através da forma de greves, né? Eles queriam direitos, queriam que seus direitos fossem respeitados, queriam melhores condições de trabalho, aumentos salariais e redução da jornada de trabalho. Então, como eles não tinham acesso a isso, não existia uma legislação ainda defendendo os direitos deles, eles faziam as greves, né? Para reivindicar, paravam as indústrias, para reivindicar esses direitos deles. Uma outra também revolta que aconteceu, né, baseado nesses conflitos urbanos no Brasil República, foi a Revolta da Vacina. Essa Revolta da Vacina, ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1903, tá? E ela foi incumbida por um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, tá? Na época ele era uma espécie de diretor de saúde pública, né, da cidade do Rio de Janeiro. E como eles queriam urbanizar a cidade, eles queriam fazer uma limpeza da cidade, né, das vias da cidade, combater a sujeira. Então o que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma campanha de vacinação forçada. Então, por exemplo, hoje, quando, por exemplo, o Ministério da Saúde vai fazer alguma campanha de vacinação, por exemplo, né? Aparece nos noticiários, na TV, falando que vão começar a vacinar. Só que nessa época não existia isso. As brigadas lá de saúde invadiam as casas mesmo e faziam a vacinação forçada das pessoas. Então a falta de comunicação, né, em relacionado à vacina, que na época a varíola e a febre amarela eram doenças muito comuns, e as pessoas não tinham conhecimento disso. Então eles invadiam a casa das pessoas, faziam a vacinação forçada, e através disso a população começou a não gostar mais dessa atitude do governo, né, do Rio de Janeiro. Então muitos populares fizeram barricada nas ruas e enfrentaram, né, as tropas do Exército e da Marinha. Essa revolta ficou conhecida como a Revolta da Vacina, né? Então, essa revolta deixou mais de 30 mortos, né? Saldo de 30 mortos e 1.000 presos, tá? E muitos foram deportados para o Acre. Então, dê uma lidinha no assunto, tá? Qualquer dúvida, entre em contato e vamos fazer essa revisão aí da nossa matéria Conflitos Urbanos. Até mais!